Sistema de governo é compreendido pela ciência política como a forma pela qual se organiza e se exerce o poder político nos limites de um Estado, sendo determinado pelo grau da relação entre os poderes executivo e legislativo, independentes, como no presidencialismo, ou inteiramente dependentes, como no parlamentarismo. Meus amigos, podemos identificar dois sistemas de governo, cada qual caracterizado pelas relações entre os poderes legislativo e executivo. Teremos, portanto, o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista. Alguns autores defendem que o parlamentarismo teve origem na Espanha e em Portugal no período medieval, mas foi na Inglaterra que esse regime realmente se enraizou e evoluiu. Na Inglaterra do século XIII, o povo e os barões se uniram para atacar os poderes, os privilégios e as prerrogativas do rei. Enfraquecido, o monarca perde seu poder absoluto e assina, sob pressão, a Carta Magna, que o obrigava a respeitar os cidadãos e consultar o parlamento quando quisesse aumentar os impostos. O sistema parlamentarista de governo é o sistema democrático fundado na separação e colaboração dos poderes, no qual o governo é exercido por um gabinete, sob a chefia de um primeiro-ministro, e é coletivamente responsável perante o parlamento. A partir destas considerações, podemos traçar as características do sistema parlamentarista da seguinte forma. Distinção entre chefe de Estado e chefe de governo. O monarca ou o presidente, enquanto chefe de Estado, não participa das decisões políticas, cabendo-lhe a função de representação do Estado. Já o chefe de governo é figura central no parlamentarismo, uma vez que é ele quem exerce o poder executivo. É indicado pelo chefe de Estado, tornando-se primeiro-ministro após a aprovação da maioria parlamentar. Dois fatores podem ocasionar a demissão do primeiro-ministro ou a queda do governo: a perda da maioria parlamentar ou o voto de desconfiança. É de se notar que o chefe de governo é escolhido para mandato sem prazo determinado, e quando o partido ao qual pertence perde a maioria, ou quando um parlamentar, desaprovando a política do governo, propõe ao parlamento um voto de desconfiança, e se aceito for, o primeiro-ministro deve demitir-se. Possibilidade de dissolução do parlamento. Característica importante do parlamento inglês, a dissolução do parlamento ocorre quando o primeiro-ministro percebe que só conta com pequena maioria e acredita que a realização de eleições gerais irá resultar numa ampliação dessa maioria. Ou então, isto se aplica mais aos sistemas pluripartidários, quando o primeiro-ministro recebe um voto de desconfiança, mas entende que o parlamento é que se acha em desacordo com a vontade popular. Nesses casos, ele pode pedir ao chefe de Estado que declare extintos os mandatos e, pelo mesmo ato, convoque novas eleições gerais. O sistema presidencialista de governo é o sistema político em que a chefia do governo cabe ao presidente da República, mantendo-se a independência e a harmonia entre os três poderes do Estado: o executivo, o legislativo e o judiciário. O primeiro regime presidencialista foi o dos Estados Unidos da América, que alguns teóricos consideram uma adaptação da influência pessoal dos antigos reis ao governo republicano. Depois da declaração da independência, em 1776, os americanos trataram de afastar da nação que surgia as marcas da subordinação à monarquia parlamentarista da Inglaterra. Os constituintes americanos, de 1787, influenciados pelo pensamento de Montesquieu, o sistematizador da teoria da separação dos poderes, estabeleceram o presidencialismo como sistema de governo para os Estados Unidos da América. Embora pareça contraditório, o presidencialismo pode ser encarado como uma adaptação da monarquia ao governo republicano,
uma vez que confere indiscutível poder ao presidente. O presidente da República, eleito direta ou indiretamente, representa o povo e o Congresso Nacional. O seu mandato é irrevogável, não pode dissolver a Assembleia, exerce o mandato com autoridade própria e responsável, imprime aos acontecimentos a sua marca pessoal. O traço fundamental do sistema presidencialista é que o poder executivo é exercido de maneira autônoma pelo presidente da República, que é um órgão do Estado, um órgão representativo como o parlamento, pois como este é eleito pelo voto. O presidente, chefe do Estado e chefe do Executivo traça a política geral e dirige a administração com inteira autonomia em relação ao Legislativo. Agora, já podemos traçar as características gerais do regime presidencialista. O presidente é escolhido para governar por um prazo fixo e determinado. Existem, porém, alguns países em que a escolha é feita por disposição constitucional, um colégio eleitoral que o faz. Quem fixa as diretrizes do Poder Executivo é o Presidente da República, que pode lançar mão de um corpo de auxiliares diretos, os ministros, que não são responsabilizados pelos atos do governo, sendo demissíveis a qualquer momento. Mesmo o vice-presidente não recebe qualquer atribuição, só tomando ciência dos atos do governo quando estes são públicos ou quando o presidente da República permitir. O presidente da República assume a chefia do Estado e do governo, exercendo a representação do Estado conjuntamente com as funções executivas, respondendo por atribuições políticas de grande envergadura. O presidente da República tem poder de veto, isto é, tem o poder de interferir nas atividades legislativas. As leis aprovadas pelo Legislativo são submetidas à sanção do presidente da República, que, se considerar o projeto inconstitucional ou inconveniente, veta-o, negando-lhe sanção e comunicando sua decisão ao Poder Legislativo, que deve apreciar o veto do presidente mediante votação especial, podendo rejeitá-lo ou aprová-lo. Por fim, no regime presidencialista, quem escolhe o presidente da República de forma direta ou indireta é o povo. Na eleição direta, o povo vota diretamente para a escolha do presidente. Na eleição indireta, atribui-se a um colégio eleitoral a competência para eleger o presidente da República em nome do povo. Espero que vocês tenham gostado e aprofundem os seus conhecimentos sobre este tema.